Olá, turminha! Vamos para mais uma aula de ciências. Estamos ainda na nona quinzena e iremos estudar hoje um pouquinho sobre a importância das algas, tá bom? Saber qual é a importância dela para o meio ambiente e reconhecer a importância de bactérias fotossintetizantes e das algas como fonte de alimento nos ecossistemas aquáticos, né? Então, há animais aquáticos que necessitam dessas águas para sobreviver, tá bom? Bom, hoje iremos ver um pouquinho sobre a importância dessas algas, tá bom? Então, o que é alga na realidade? É uma palavra que vem do latim e significa planta marinha. Mas nem todas as espécies, gente, de algas são plantas na atual classificação dos seres vivos e nem todas elas vivem no mar. Uma característica comum em todas elas é a presença de clorofila em suas células, ou seja, essa partezinha verde no qual apresenta-se as plantas. Como já foi falado, ela não é considerada, nem todas elas são consideradas plantas, tá bom? Então, o corpo dela, gente, é subdividido em raiz, em caule, em folhas, mas não existe tecidos verdadeiros em tais seres vivos. A alga pode ser unicelular ou multicelular. No caso das algas multicelulares, tem espécies que podem chegar a compor até 60 metros de comprimento, tá bom? Só uma curiosidade sobre as algas. Então, fora do seu ambiente natural, a alga é usada pela gastronomia oriental. Isso mesmo, usada como alimentação. Sim, a cozinha oriental adora utilizar no preparo dos tradicionais sushis japoneses. Além disso, gente, pode ser usado como substância para a fabricação de doces, sorvete ou mesmo bebidas. Então, afora essas funções, as algas podem figurar como elementos de perigo ao equilíbrio ecológico. Ou seja, se chegarem a faltar essas algas, gente, no ambiente marinho, por exemplo, aquático, pode danificar a cadeia alimentar, porque os animais que precisam delas para sobreviver vão passar fome, tá bom? Só mais uma curiosidade aqui sobre as algas. Ó, vejam aqui, ó, ela é utilizada na culinária, tá bom? No preparo de comidas japonesas e aqui também em alguns pratos realizados naquele país, tá bom? Bom, a alga também pode ser encontrada em qualquer área do planeta, mas é de maior predominância nos ambientes aquáticos, né? No espaço terrestre, pode estar associada com algum outro tipo de organismo. Querem um exemplo? Os líquens, que a gente já viu anteriormente em algumas aulas, né? Quando a gente falou sobre os fungos. Nos ambientes aquáticos, as algas podem ser observadas em diferentes formas de vida, estando fixas em substratos ou mesmo livremente suspensas no líquido. É o que se denomina de fitoplâncton. Quando vocês estiverem estudando lá em outras séries posteriores em biologia, vocês irão ver mais aprofundamento com relação ao assunto sobre algas, tá bom? Então, no nosso livro, esse assunto sobre a importância das algas, ele se encontra na página 78. Vamos lá pegar o nosso livro para a gente dar início à nossa aulinha do nosso livro, tá bom? O mundo que queremos. Então, a gente vai saber um pouquinho sobre a importância das algas, tá bom? Então, as algas, assim como as plantas, possuem clorofila e a capacidade de realizar fotossíntese, produzindo seu próprio alimento. Então, elas podem ser encontradas em oceanos, rios, lagos e ambientes terrestres úmidos. As algas são muito numerosas e diversificadas. Existem, gente, algas pluricelulares, ou seja, formada por muitas células ou mais de uma célula, composta de mais de uma célula, e algas também unicelulares, formadas por uma única célula. Juntamente a outros micro-organismos, as algas
unicelulares constituem a base da alimentação de diversos organismos aquáticos, tá bom? Outra coisa também com relação às algas unicelulares, elas costumam ser componentes do plâncton. É uma comunidade de organismos que flutuam na água. Os principais filos desse grupo tem vários, né? Então, são os Euglenophyta, representado pelas euglenas, e a maioria de seus indivíduos é de água doce. Bom, vejam aqui alguns exemplos de algas que tem no nosso livro, por exemplo. A alga aqui, desse exemplo, é pluricelular, né? Conhecida como alface do mar, comum no litoral do Brasil. Então, as algas pluricelulares, gente, ou multicelulares, são um grupo de algas que integra o reino protista, porém, antes pertencidas ao reino plantae. Esse grupo de algas foi muito tempo considerado parte do reino plantae, por seus organismos serem eucariontes multicelulares e realizem a fotossíntese. O outro exemplo aqui são as diatomáceas, algas unicelulares que apresentam diversas formas de ser. Vejam aqui que elas têm vários formatos aqui, né? Umas são mais compridas, outras são menores, outras são mais gordinhas, robustas. Então, elas apresentam várias formas, diversas formas de uma forma de ser, tá bom? Bom, nós temos aqui na ilustração representando uma diversidade de algas marinhas. Mais da metade do gás oxigênio do ar que respiramos é produzida pelas algas, vocês sabiam? Elas eliminam para a água muito mais oxigênio do que consomem. Então, o excesso de gás oxigênio liberado na água passa para o ar, ficando disponível também para os organismos terrestres. Vejam a importância dessas algas, gente, para os ambientes, tá? Então, como as algas estão presentes nos oceanos, rios, lagos do planeta, ocupam uma área bem maior do que as florestas, uma vez que 70% do planeta é coberto de água. Então, essas algas marinhas aqui, elas ficam lá desempenhando o seu papel, quão importante elas são, tá bom? Bom, então, o texto referente às algas era somente este, tá bom? E a atividadezinha referente ao dia de hoje são apenas 2 atividades que estão na página 79. Apenas vocês vão realizar a atividade 1 e a atividade 2, tá bom? Vocês aqui irão copiar e circular as características que foram representadas no texto. Que características são essas? Características representadas, voltadas para o quê? O tema célula, a importância das células, tá bom? Logo na questão de número 2, a pergunta diz o seguinte: em que ambiente as algas são encontradas? Então, foi falado, foi lido, e se vocês quiserem encontrar uma resposta mais precisa, é só dar uma lida no textozinho novamente na página anterior, 78, que vocês irão encontrar as respostas, tá bom? Então, a gente fica por aqui, até a nossa próxima aulinha de ciências.